Bom dia, queridos, graça e paz. Estamos aqui para compartilhar sobre mais um Maná Diário. Hoje eu quero falar sobre acima das circunstâncias. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 e 2. 1 Samuel 22, versículo 1 e 2 diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Queridos, quando acontece esse fato que nós acabamos de ler, Davi estava fugindo do atual rei, que era Saul, e o rei estava querendo destruir a vida de Davi por inveja, por ciúmes e por tantas outras coisas. E Davi ele vai para uma caverna chamada Caverna de Adulão, que na verdade era um labirinto. E o texto que nós lemos diz que os seus pais, os seus irmãos desceram ali para estar com ele. Ou seja, Davi estava passando por um momento difícil, por uma circunstância difícil, onde o rei, a maior autoridade de Israel, estava atrás dele, querendo matar. E a família de Davi vai para lá para ter com ele, e diz que ali se ajuntaram homens em volta deles, homens endividados, homens amargurados. E esse texto diz que Davi fez chefe, tornou-se chefe, líder deles, e eram os 400 homens. Como é que alguém que está passando por uma circunstância, por uma situação difícil, pode conseguir fazer alguma coisa boa por outra pessoa? A questão é que Davi estava passando por uma circunstância, mas Davi não estava tomado pela circunstância. Era necessário que Davi fugisse, encontrasse um lugar seguro para ele, sim, mas ele não estava controlado pela situação. Por esse motivo, ele conseguiu se tornar líder daqueles 400 homens endividados, amargurados. O que faz uma pessoa ser líder não é a posição dela, é a mentalidade, a postura que ela tem em meio à circunstância. Obviamente, se Davi se tornou líder daqueles homens, é porque Davi tinha uma linguagem. Davi foi uma resposta para aquelas pessoas. Davi, ele tinha algo, ele tinha uma palavra, ele tinha uma motivação, ele tinha um conselho, ele tinha uma direção que com certeza mudaria a vida das pessoas, como eu acredito que mudou aquelas pessoas. Queridos, eu costumo falar, eu tenho dito nesses dias, melhor dizendo, que a circunstância, uma situação, ela pode te levar a uma circunstância. Às vezes acontece algo na nossa vida que ela nos leva a uma situação. Então todo mundo passa por isso. De repente eu caí numa situação, numa circunstância. Isso todo mundo passa, todo mundo pode passar. Algo pode te levar a uma circunstância, mas isso não pode te obrigar a viver nisso. Alguém pode te derrubar, mas você não é obrigado a ficar no chão. É isso que eu quero dizer. Você pode cair numa situação, num momento difícil, mas você não é obrigado a ficar ali. Algo pode ter acontecido na sua vida, mas você não é obrigado a ficar ali a vida inteira. O problema é que nós caímos numa situação e jamais conseguimos sair de lá. Por quê? Porque aquilo toma a nossa vida. Davi estava vivendo como fugitivo. Como é que alguém que é fugitivo pode ajudar alguém? Porque Davi, queridos, ele não tinha perdido o governo, ele não tinha perdido a sanidade da sua mente, ele era um homem saudável e por isso ele conseguia ajudar pessoas. Nós só poderemos ajudar as pessoas quando nós nos tornarmos saudáveis. Um escravo não liberta outro. Davi era fugitivo, mas não era escravo, não era prisioneiro. Ele tinha uma mente livre, ele não tinha uma mente cativa, ele não estava tomado pelo medo, pela angústia. As pessoas que se ajuntaram a ele estavam assim. Mas ele não. E ele fez dos angustiados, dos amargurados, ele fez deles um exército. Como que Davi tinha a nobreza, a grandeza de pegar pessoas amarguradas, destruídas, e fazer delas pessoas diferentes? Esse é o chamado do líder. Esse é o chamado daqueles que constroem. Pegar pessoas destruídas, através do Espírito de Deus que está sobre a vida desse líder, e fazer toda a diferença. Queridos, você pode ter entrado numa situação, numa circunstância, mas você não é obrigado a viver aí. Vença isso. Que Deus te abençoe e até a próxima. Em nome de Jesus.